Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero render-te graças ao teu nome. Peço, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, ó Deus, revelar a tua palavra ao nosso coração. A grande alegria que nós temos é de saber que o nosso pastor, Espírito Santo, está aqui conosco. Veio trazer revelação aos nossos corações. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que cada coração seja tocado, cada alma seja alcançada nessa tarde. Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos, o teu Espírito Santo traga ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Falar para vocês, eu fiquei ali, que nem um papai chorão, quando eu vi o Ministério de Dança se apresentando aqui. Que ele sempre surpreende a gente lá na igreja, né? Eu também não sabia como ia ser o cenário aqui. Tinha uma noção, mas não sabia que ia ser tão tremendo assim. E Deus sempre tem usado a vida deles para passar essa mensagem tão maravilhosa aos nossos corações. Amém? Eu queria dar um tema da minha mensagem, que é a importância de uma identidade fortificada na palavra de Deus. Amém? Nós sabemos que se a palavra de Deus não transformar uma pessoa, não tem mais jeito, nada muda, não tem jeito. A palavra de Deus é que nos transforma, a palavra de Deus é que nos molda. Se eu tivesse tempo para contar o meu testemunho, o que o Senhor fez comigo, irmãos, vocês iam ver o poder que tem a palavra de Deus, de mudar o homem. Então, a coisa mais importante que nós temos é a nossa identidade. Quem nós somos realmente? Humanamente falando, nós temos uma identidade que, se alguém perguntar assim, quem é você? Você vai se apresentar para a pessoa, você vai falar o seu nome, ou mais algumas coisas, mas se alguém questionar você, você vai se identificar com uma identidade. E a sua identidade ali é um registro geral que mostra quem você é, que mostra a tua origem, da onde você veio. Então, desse jeito as pessoas vão saber quem você é. Agora, no mundo espiritual, nós temos uma identidade dada por Deus através de Cristo Jesus. E é essa identidade que eu quero hoje frisar com os irmãos aqui. Então, para nós cristãos, a verdadeira identidade está fortificada na onde? Na palavra de Deus, quem nós somos. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu era alguém lá atrás, mas depois que eu conheci a palavra de Deus, eu tive outra direção. Agora eu sou uma nova criatura segundo as Escrituras. Eu vou pedir para os irmãos trazerem uma água para mim, porque eu falo, mas minha boca seca muito. João, eu estava vendo o Erasmo ministrar aqui, parece até que a gente combinou. João, capítulo 1, versículo 12, diz assim, ó: mas todo quanto receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, irmão, você recebeu de Cristo. Se você está aqui nessa tarde agora, já estamos no período da tarde, e recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador, você é filho de Deus. Então você tem uma identidade agora. Qual é a sua identidade? Identidade de filho. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: você é filho. Você se tornou filho de Deus. Então a Bíblia afirma que nós temos uma identidade agora de filhos, porque nós cremos em Jesus Cristo. Obrigado, querido. Cremos em Jesus Cristo, então nós se tornamos filhos de Deus. Mas é exatamente por isso que o diabo, ele trabalha incansavelmente, meus irmãos, para tirar a nossa identidade, ou pelo menos confundi-la. Porque você é filho, o pai falou que você é filho, mas o diabo, ele trabalha tentando confundir a nossa identidade. Agora, o que nós não podemos esquecer é que esse adversário que luta para nos tirar da presença de Deus, que luta para confundir a nossa identidade, ele não está tão longe como muitas pessoas pensam. Tem pessoas, outro dia um menino, ele falando comigo, ele não tem conhecimento, ele disse assim: ô Gerson, me responde uma coisa,
o diabo ele está lá no inferno e judiando das pessoas. Aí eu falei assim, ô irmão, não é isso que as escrituras dizem não. O apóstolo Pedro diz que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, ou rugindo, buscando a quem ele possa tragar. Quando você vê a reunião dos anjos com o Senhor no céu, e Satanás chega lá e Deus faz uma pergunta para ele, da onde vens? Ele diz, de passear e rodear pela terra. Então quer dizer para você que ele não está longe. E esse nosso inimigo, ele é completamente sagaz, completamente homicida e mentiroso. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele mostra que nós não devemos enfrentar esse inimigo de qualquer maneira, de qualquer jeito. Nós não podemos enfrentá-lo de peito aberto. Nós devemos tomar muito cuidado. Ele diz assim, para nós tomarmos de toda a armadura de Deus, cingir os nossos lombos com a verdade, vestir a couraça da justiça, calçar os pés da preparação do evangelho da paz, tomar sobre nós o escudo da fé, olha isso, tomar também o capacete da salvação para que ele não perturbe a nossa mente, a espada do Espírito que é a palavra de Deus, que já foi bem mencionado aqui nessa manhã, e orando o tempo inteiro. Então, para vencer esse inimigo, nós precisamos nos revestir também, porque ele é um inimigo muito astuto. Às vezes nós paramos para analisar, e muitas pessoas falam assim, quando o apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, realmente não é mesmo, e não deveria ter dentro das igrejas, nenhum tipo de confusão, ou de falta de perdão, ou pessoas que, por exemplo, têm raiva um do outro. Por quê? Porque ele está explicando que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas às vezes as pessoas dizem assim, pastor, mas aquela pessoa tem uma índole e tal, aquela pessoa é assim, eu não gosto muito do jeito dela. Mas presta atenção, meus irmãos, Judas, ele era um homem que tinha a identidade de Cristo, ele andava com Cristo, ele dormia com Cristo, ele comia com Cristo, ele orava com Cristo. Judas foi alguém que Cristo escolheu, que Jesus orou por ele, e a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Como é que pode? Um homem que andava, nós não vimos Jesus como Judas viu, nós não tocamos em Jesus como Judas tocou, mas a Bíblia diz que Satanás conseguiu entrar, conseguiu tirar de Judas o que era mais precioso, a identidade, aquele DNA de Cristo. Então, irmãos, um descuido que nós dermos, ele também pode nos derrubar. Nesse pouco tempo de ministério que eu tenho, eu vi muitas pessoas caírem, muitas pessoas desistirem, muitas pessoas serem atacadas e não perceberem. Agora, presta atenção, foi assim no Éden, olha que interessante. Adão e Eva estavam lá no Éden, e Deus deu uma ordem que de toda a árvore do jardim, eles podiam comer livremente, mas da árvore do bem e do conhecimento do mal, eles não poderiam comer. Olha o que o diabo disse, pode comer, você será como Deus, sabendo do bem e do mal. Mexeu com o quê? Com a identidade deles. Por quê, meus irmãos? Porque era mentira. O diabo estava colocando uma interrogação na mente da criatura, ao contrário daquilo que o Criador falou. Eles já eram a imagem e a semelhança de Deus, eles já pareciam com Deus, mas o diabo conseguiu distorcer isso. Então o diabo, ele vai sempre contradizer o que a palavra de Deus diz para nós. Ele vai colocar dúvida na sua mente para confundir a sua identidade. Agora eu queria que você falasse assim, comigo não. Diga assim, eu sou filho. Amém? Mas irmãos, olha que criatura maligna e insistente. Ele não tem limites para fazer suas provações, para fazer suas tentações. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 3, verso 16,
que Jesus sendo batizado, eu vou ler aqui, ó. E Jesus sendo batizado, subiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado, em quem me orgulho. Então, logo que Jesus, ele é batizado, e ele sai das águas, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus veio como pomba sobre Jesus, e uma voz saiu do céu. Sabe o que eu fico imaginando, irmãos? A alegria de Deus. A alegria de Deus com o seu filho. Você que tem filho aí, eu tenho meu filho, quando seu filho vai jogar bola ou qualquer coisa parecida, o moleque pode ser ruim, pode ser perna de pau, se ele estiver dançando horrível, mas você está lá, meu filho, se alegrando, tirando foto e tudo. Eu fico pensando, Deus, quando ele viu Jesus, ele disse: este é o meu filho amado, que me dá muito orgulho. Então, esse foi o momento que Jesus, ele foi ungido, e essa unção tinha duplo propósito. Essa unção era para capacitar Jesus no seu ministério e para vencer a tentação que logo ele enfrentaria no deserto. E logo em seguida, a Bíblia diz que o Espírito de Deus levou Jesus até o deserto. Quem levou Jesus? Foi o diabo? O Espírito de Deus levou Jesus até o deserto. Então, em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, se puder por aí, diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto antes dos 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no seu coração, e se guardaria os seus mandamentos ou não. Agora fala aí para essa pessoa que está do seu lado, mas fala com fé para ele. Se você estiver com muita fome, você não vai conseguir, mas se você estiver com fome da palavra, você vai conseguir. Diga para ele assim: o deserto revela a tua verdadeira identidade. Sabe, irmãos, o deserto revela a tua verdadeira identidade. É lá no deserto, é quando você está passando pela provação, que Deus vai conhecer o que realmente está no seu coração. Porque louvar, porque adorar, quando está tudo bem, legal. Agora, e quando está passando pela prova, você consegue glorificar a Deus? Quando você está passando pela prova, você consegue exaltar o nome dEle? Você consegue dizer que Ele é bom? Porque Ele é bom. Então nós temos que declarar que o Senhor é bom, independente da minha aprovação, independente do que eu estou vivendo, o Senhor é bom. Amém, meus irmãos? Então, Jesus agora, ele está no deserto. Foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. O Mateus, ele afirma que Jesus foi levado para ser tentado por Satanás, pelo diabo. E o diabo, ele vem e coloca dúvidas em Jesus. Por quê? Porque o Pai afirmou e o diabo colocou dúvida. O Pai disse: você é o meu filho amado. Você é o meu filho amado, que me dá muito orgulho. E o diabo disse o quê? Se tu és, olha a dúvida, se tu és, presta atenção, irmãos, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Imagina você ficar um período de 40 dias e 40 noites. Já tem gente aqui que já está querendo almoçar com fome, e é o que comeu já de manhã, hein? Imagine 40 dias e 40 noites. Então, Mateus diz que ele, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando ele estava passando fome, olha, quem chega lá? O tentador. Agora, presta atenção, ele diz assim: e tendo jejuado 40 dias, tendo está na onde? No passado. Tendo jejuado, ele teve fome. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós só queremos jejuar, nós só queremos orar na hora da provação.
nós precisamos nos preparar tanto para o dia bom como para o dia mau. Você tem que jejuar, você tem que estar orando o tempo inteiro, porque quando o dia mau vier, você já está preparado. Pastor, você está me assustando? Não. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, e é na hora que você está passando por essas provações, que Deus vai ver o que está no seu coração, se realmente você tem uma identidade fortificada e acredita no que a palavra de Deus diz ou não. Porque é fácil, irmãos, passar por momentos bons. Agora, quando vem a prova mesmo, aí fica difícil enfrentar. Agora, presta atenção, Jesus, ele está no deserto. Onde ele está? E ele tem fome. Fome quer dizer uma necessidade. A Bíblia diz que quando ele tem fome, quem chega lá? O tentador. O momento é propício. Jesus está no deserto. E o tentador chega logo no momento que Jesus está passando por uma necessidade. Eu vou conjecturar, mas eu creio que Satanás diz assim: eu vou aproveitar esse momento. Eu vou testar o Filho de Deus. E vamos dizer que ele chega e pergunta assim: se você é Filho de Deus, o que você está fazendo aqui no deserto? Ele não disse que você é o filho, que ele tem orgulho? O que um filho de Deus está fazendo aqui no deserto, passando uma necessidade? O que uma filha de Deus está fazendo no deserto, passando necessidade? Irmãos, não permita que o diabo te engane. Não permita que o diabo mostre para você: você está doente, mas o seu Deus não disse que cura, então por que você está doente? O seu Deus não é o Deus do ouro e da prata, então por que você está tendo falta de dinheiro? Você tem que abrir a sua boca e dizer assim: Satanás, eu não vivo pela palavra que sai da sua boca, eu vivo pela palavra que sai da boca do meu Deus. É a palavra do meu Deus que tem valia, é a palavra do meu Deus que eu ouço. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O tentador, ele vai chegar sempre no momento da necessidade, que é o momento da nossa fraqueza. Sabe, irmãos, eu passei por um processo muito difícil na minha vida, muito difícil mesmo. Eu estava lá na UTI vendo a minha filha já estava se partindo. E eu orei, o que os irmãos imaginar, eu fiz. Você pensar, eu fiz. E eu vendo ela indo embora ali, aí um dia eu estava no corredor lá, coçando a minha cabeça, não sabia se eu voltava para a empresa, se eu vinha para casa. E numa quarta-feira que eu fui no hospital, eu olhei e falei assim: não tem mais jeito. Eu já senti, o Espírito já me revelou. Depois eu falei para o meu filho: filho, fica firme, porque a tua irmã não volta mais para casa. Ele está aí, ele é testemunha. E eu confesso aos irmãos que na hora que eu estava naquele corredor, veio uma vozinha na minha mente falando assim: aí, está vendo? Continua bobão fazendo a obra de Deus. Aí, cadê o seu Deus agora? Continua. Irmãos, diante de Deus, quem me conhece sabe o amor que eu tenho por Jesus. Quem me conhece sabe que eu sou completamente apaixonado por Ele. Na hora eu já falei assim: Deus me deu, se Deus tomar, bendito é o nome do Senhor. Porque para onde Ele vai levá-la, eu também irei estar. E um dia nós vamos nos encontrar naquele lugar. Porque quem crê na palavra tem que viver a palavra. Pode ser momento bom, pode ser momento ruim, você precisa tomar posse da palavra. Quem é filho, irmão, tem uma herança preparada para você. Todo filho tem herança. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então o inimigo, ele queria que Jesus duvidasse da palavra de Deus. Olha que bicho astuto. O inimigo queria que Jesus tivesse dúvida. Porque quando logo que Jesus foi batizado, ele viu o Pai dizer. Porque às vezes a gente tem aquela menção na nossa mente, irmãos, que o diabo não está lá na hora do batismo, que o diabo não está na igreja. Eu acabei de mencionar aqui. Mas ele ouviu o Pai dizer: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Este é o meu filho. Só que ele queria que Jesus duvidasse da palavra de Deus. E ele fala assim: se você é o filho de Deus, então transforme essas pedras em pães. Você não está passando por uma necessidade? Você não tem poder para isso? Transforme essas pedras em pão. Aí Jesus olhou para Satanás, conjecturando, tá, irmão?
nem só de pão vai viver o homem. Eu não confio na tua palavra, eu confio na palavra do meu Pai. Eu só confio no que o Pai me disse. Toda palavra que o Pai me disse vai acontecer. Eu quero dizer para você que toda palavra de Deus, ela vai se cumprir na minha e na sua vida, irmão. Você precisa viver a palavra, tomar posse da palavra, nos momentos de dificuldade, colocar a palavra em prática, porque você tem que se lembrar de uma coisa: Jesus veio para nos revelar o Pai, e nós somos filhos, amém? Sabe, quando você tem certeza do que você está fazendo, Jesus tinha certeza. Olha que interessante, Satanás, a Bíblia diz que Satanás então dá uma segunda investida em Jesus. Versículo 5 do capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, olha: o diabo o transportou para a cidade santa e colocou no pináculo do templo. Olha que interessante isso aqui, irmãos. O diabo levou Jesus para onde? Para a igreja, pináculo do templo. Chegou lá, quem foi que abriu a Bíblia? Satanás, não foi Jesus. Satanás falou: olha aqui, ó, olha o que está escrito. Se tu és o Filho de Deus, lança daqui de baixo, porque está escrito que os seus anjos darão ordem a teu respeito, e tornar-se-ão nas tuas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Aí Jesus volta para ele e diz assim: também está escrito, não tentarás o Senhor vosso Deus. Olha que interessante, irmão. Eu acredito que o diabo ali, e ele falando para Jesus, porque o diabo é assim, irmãos, ele tentou Jesus lá no deserto, perdeu. Então agora eu vou levar ele lá para a igreja, lá para o templo, porque muitas vezes você está na igreja, e o diabo rouba o seu culto, você não presta atenção na palavra que está sendo pregada, você tira a sua atenção por qualquer motivo, e você não adora do jeito que deve ser adorado. Então o diabo: eu não consigo atrapalhar ele aqui no deserto, eu vou então levar ele para a igreja. Chega lá, é ele quem abre a Bíblia. Olha que interessante. E Jesus diz o que para ele? Também está escrito, não tentará o Senhor vosso Deus. Porque Jesus estava fortificado na palavra de Deus, meus irmãos. Jesus, ele tinha certeza que ele era filho. Você tem certeza que você é filho? Então você tem que se fortificar na palavra de Deus, meus irmãos. Aí, irmãos, ele diz que o diabo fez o quê? O transportou para o monte. Porque o Espírito de Deus fez o quê? Conduziu. Agora o diabo quer levar de um jeito mais rápido, porque as coisas do diabo é rápido, mas também para te tirar é rapidinho também, irmãos. Às vezes você está achando que Deus está demorando. Deus não demora para te abençoar. Ele te abençoa. Ele vai te dar aquilo que você espera no seu tempo certo, porque Ele sabe o tempo que você precisa, Ele sabe o tempo que é necessário para te abençoar. Agora o diabo não. Aí o diabo leva ele para onde? Para o monte. Olha, se você olhar aqui, todos esses reinos será teu. Olha, eu te darei tudo, se você apenas se prostrar e me adorar. Porque o diabo, ele quer ser adorado. Ele se esconde atrás de imagens para ser adorado, porque ninguém quer adorar ele. Você está aqui hoje, talvez você está passando por uma luta, talvez você está passando por uma aprovação, mas você não está dando glória ao diabo, você está aqui dando glória a Deus. Você está aqui para adorar o Senhor, você veio aqui para exaltar o nome dele, e ele acaba ficando furioso. Como que pode essas pessoas, da maneira que elas estão, lá adorando, lá glorificando, lá levantando as suas mãos e cantando, está doente, está cantando, está passando luta financeira, está cantando, porque nós não se prostramos a outro Deus a não ser o nosso Senhor Jesus. Nós não estamos órfãos. Ele disse que ia para o Pai, mas deixaria alguém para tomar conta de nós, e esse alguém se chama Espírito Santo, que está todos os dias com você. A você acordar, Ele está na beira da tua cama, e se você dizer bom dia, Ele vai te responder bom dia, porque Ele é para morar dentro de nós, que nós somos templo do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus, meus irmãos. Então Deus, Ele afirmou a identidade de Jesus.
Quando Deus, lá no batismo, Deus afirmou a identidade de Jesus, antes de permitir que o diabo o tentasse, Deus então afirma a identidade de Jesus. O mesmo acontece conosco hoje, meus irmãos. A mesma coisa está acontecendo comigo. Hoje nós estamos sendo lembrados nessa conferência que eu e você somos filhos de Deus. Deus é o nosso Pai. Deus ama você. Ele quer cuidar, Ele quer abençoar você. Mas existirão situações que nós teremos provados e as circunstâncias mudarão com que a nossa identidade seja confirmada. Porque na hora que vier a prova, que aí nós vamos saber se realmente você está firmado ou não. Pastores que dirigem a igreja sabem aqui, quando a aprovação vem, você vê os irmãos querendo parar, querendo desistir. E nós estamos lá falando do amor de Deus, fortalecendo eles, visitando eles, correndo atrás para não se perder. Quer ver isso, irmão? Quer saber o que é uma pessoa fortalecida e fortificada na palavra de Deus? Quando a luta vem, quando a aprovação vem, nem assim desiste de glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus, aleluia. Tinha 2 camaradas. Eles tinham acabado de fazer a obra de Deus, expulsado lá um demônio de uma mulher que ficava fazendo adivinhação. Presta atenção nisso aqui. Aí a Bíblia diz que se levantaram contra eles. Eu vou conjecturar para a gente não tomar muito tempo. Eu sei que eu tenho tempo, meu tempo não é longo aqui. Mas a Bíblia diz que eles foram presos então. Apanharam, tomaram uma surra de vara lá na praça pública, bateram muito neles e levaram os 2 para a prisão. Chegaram lá, algemaram os pés no tronco lá, e eles estavam presos, tinham apanhados muito, porque estavam o quê? Fazendo a obra de Deus. Aí a Bíblia diz que, conjecturando, por 10 horas da noite, você não pode mais fazer barulho em nenhum tipo de cadeia. Cadeia, 10 horas da noite, se apagam-se as luzes e todo mundo vai dormir. Mas a Bíblia diz que quando deu ali por volta da meia-noite, aquele escuro danado, escutou uma voz. Ô Paulo, você está aí, Paulo? Paulo disse, eu estou, Silas. Rapaz, estou recebendo uma revelação aqui. Rapaz, você está com sono? Que sono que nada, minhas costas estão ardendo, rapaz, apanhei pra caramba. Mas eu estou com vontade de adorar. Aí, Silas fala assim, e eu estou com vontade de orar. Aí eles começam a orar e começam a adorar, irmãos. Mesmo depois de ter apanhado, de ter sofrido, eles não negaram a sua identidade, porque eles eram adoradores. Nenhuma situação pode tirar você de ser adorador do Senhor. E a Bíblia diz, por eles estar adorando, um terremoto aconteceu naquele lugar. As portas dos cárceres se abriram, as correntes foram quebradas. O carcereiro viu aquilo, o que ele falou? Meu Deus, fugiu todo mundo, eu vou morrer. Aí Paulo falou, não fica tranquilo, fica tranquilo. Ninguém fugiu não, está todo mundo aqui, ó. Está todo mundo aqui. Aí ele se prostrou, o que eu faço? O que eu faço para ser salvo? Paulo disse, creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. 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 Não acredite, irmão, em conversa paralela. Se Deus falou que é você e a sua casa, é você e a sua casa que vai ser salvo. Amém, meu irmão? Porque nós não acreditamos na palavra que vem da boca de caluniadores, da boca de demônios, da boca de Satanás. Nós acreditamos na palavra que vem da boca de Deus, em qualquer situação que nós estejamos vivendo. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, ainda que a ovelha da malhada sejam arrebatadas nos currais, toda a vida eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Aleluia. Ei, malamahasto, que nem mahacha. Aleluia. Aleluia. Eu já quero encerrar essa mensagem com você, meus irmãos. Eu queria que colocasse ali 1 João 3:1.
Olha o que diz. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. Você tem dúvida ainda? O seu amor é tão grande que somos chamados filhos de Deus. E somos de fato seus filhos. E por isso que no mundo não nos conhece, pois não conhecem a Deus. Queria que vocês colocassem de pé. Meus irmãos, eu não sou profeta de morte, eu sou profeta de vida. Eu vim aqui profetizar vida, vida na sua casa, vida na sua família. Mas eu preciso te alertar que situações virão. Isso você precisa saber, situações virão. Onde o seu status de filho muitas vezes será provado. Vão vir situações que o seu estado de filho vai ser provado muitas vezes na sua vida, onde a sua identidade, ela será colocada à prova. Será que eu sou filho de Deus mesmo? Você é filho de Deus. O Pai virá te socorrer. Quando a sua identidade for colocada à prova, não tenha um apagão, meu irmão. Lembre-se assim, o Pai está me olhando do céu. O Espírito Santo está aqui na terra, quando eu clamar, Ele virá me socorrer. Quando vier a tempestade, ou mesmo quando você passar por um deserto, irmão, respira fundo e diz assim, eu sou filho. O médico me deu um diagnóstico, mas a palavra final vem do Senhor, eu sou filho. Antes de entrar nessa provação, antes de entrar nesse deserto, Ele me disse, eu sou filho amado. Antes de Jesus entrar no deserto, irmão, foi o que Deus falou para ele, este é o meu filho amado, você é filho de Deus. Fala para essa pessoa, você é filho de Deus. Sabe, irmãos, presta atenção, já estou encerrando. Imagina agora, o filho pródigo voltando para casa. Depois que ele fez todas as coisas erradas lá, depois que ele foi para o mundo, gastou suas fazendas, agora ele está voltando para casa. Maltrapilho, comeu comida de porco, passou a pior provação da vida dele, está voltando para casa. O que é que ele diz? Pequei contra o céu e contra Deus. Já não sou mais digno de ser chamado de filho. Talvez você está aqui nessa noite com esse mesmo pensamento. Mas a Bíblia diz que quando ele vai chegando, o pai o avista de longe. E ele diz, pai, eu pequei contra ti. Eu pequei contra os céus. Pai, deixa-me ser como um trabalhador, como um escravo seu. O que o pai fala para ele? Olha, tragam aqui as melhores vestes. Traga aqui o anel. Traga a sandália, porque o escravo ficava descalço, mas o filho não, o filho ficava vestido. Não importa da maneira que você saiu, se você voltar para a casa do pai, você volta como filho. Você pode ser saído, você pode ter errado, mas se você voltar, o pai te recebe como filho, porque a sua identidade é de filho, é de filho, é de filho. Independente da tua situação, meu irmão, o pai te vê como filho, como filho. E eu sei que muitos que estão aqui, eu sei, irmãos, eu passei uma prova na minha vida tão difícil, agora eu estou me recuperando ainda, uma prova que eu não desejo para ninguém, mas a certeza eu tive, Ele estava comigo o tempo inteiro. Porque até nos momentos que eu fraquejava, o Espírito me levantava. Sabe o que o diabo falou para mim uma vez? Usando a boca de uma pessoa, você vai continuar ainda com a igreja? Tua filha faleceu, cara, você deu seu rim para ela, você fez de tudo. Exaltado é o nome dele.
Toda honra, toda glória, toda adoração é para Ele. Ele te tem como filho. Não pense você, meu irmão, que Ele não está vendo o que você está passando. Ele está vendo sim. Não pense você que Ele não sonda o teu coração. Ele sonda sim. No momento certo, os anjos virão te socorrer. Aleluia. No momento certo, eles virão te servir. Eu queria adorar o Senhor com esse louvor. Eu queria que você fizesse desse louvor uma oração, porque mesmo passando pela dificuldade, Ele está com você. Vamos adorar?